Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu converso com o Dr. Eduardo Lesser, da Maluli Júnior Advogados. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Stella? Muito obrigado pelo convite. Vamos tratar um pouquinho aí de direito. Tudo jóia, doutor. Agora vamos começar nosso bate-papo falando sobre o escritório em que você atua, né? Qual é o principal diferencial do escritório Maluli Júnior Advogados, na sua opinião? Tá, a Maluli Júnior é um escritório bem antigo, bem conceituado aqui na cidade de São Paulo. A gente já atua desde 1982 em todas as áreas do direito e está sempre inovando, né? O diferencial do escritório é estar sempre trazendo os problemas dos clientes, os problemas atuais dos clientes. Então, se sentiu sempre essa necessidade de buscar sempre o novo. Te dou um exemplo, a gente começou, tem muita gente falando de LGPD, nesse momento a gente criou uma parte de LGPD aqui do escritório, com a pandemia, essa questão toda de trazer as pessoas para dentro dos seus apartamentos, o direito condominial ficou muito em voga, então a gente sentiu a necessidade de abrir mais essa área para dar consultoria para todos os clientes, pessoas físicas ou jurídicas. Perfeito. Doutor, em relação à sua atuação dentro da Maluli Júnior, qual é o seu ramo do direito exatamente? Eu estou na equipe civil, que trabalha com civil, e dentro da equipe civil, mais especificamente com a questão dos condomínios. Eu já tinha uma bagagem anterior nessa área, e aí, como eu falei anteriormente, com essa internalização das pessoas por conta da pandemia, a questão do home office, esse ramo ele ficou muito em voga, né? Porque a gente, na verdade, a gente passava pouco tempo na nossa casa, né? E a partir do momento que todo mundo se viu com as restrições, a gente começou a passar um tempo, 9, 10 horas, todo dia trabalhando dentro de casa, e questões que antes pareciam totalmente despercebidas, acabaram tendo uma relevância na nossa vida e que precisam ser ajustadas, né? Por conta, e o que vai ajustar isso é justamente o direito condominial. Sim, sim, que vocês estão focando bastante agora, né, doutor? Gostaria que a gente entrasse nesse tema, nessa área do direito, né, o direito condominial. Posso começar fazendo a pergunta ou você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode fazer. Eu já acho que já dei a introdução aí. É uma área realmente que tá crescendo muito, está muito visível e que é engraçado, né? Porque antigamente já existia, desde que existe condomínio, existe o direito condominial, o direito imobiliário, mas as pessoas não davam a devida atenção, né? E Sim, agora, com essa situação, realmente se tornou algo necessário, né? Para a muito vida em sociedade. necessário, muito atual, né? Uma dúvida muito comum hoje, por exemplo, é qual é o limite, quais são os melhores procedimentos para a realização de uma obra. Por exemplo, isso porque as pessoas com a adoção do home office estão direto em casa, trabalhando, enfim, e muitas vezes o barulho pode atrapalhar e muito a vida dessas pessoas, né? Sim, na verdade, assim, a gente tem que entender que a vida no condomínio ela tem que se pesar, né, os prós e contras, né, e também o direito, né. Obviamente, eu tenho um apartamento, eu tenho um condomínio, uma casa no condomínio, a gente tem que entender que nossa atuação dentro da nossa propriedade, apesar de ser nossa, ela tem uma certa limitação, né. E principalmente nesse primeiro período, agora menos, mas nesse primeiro período em que as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa, o pessoal resolveu fazer obra. E é óbvio que as pessoas trabalhando dentro de casa, fazendo obra, às vezes não dá. Você tem uma reunião, você tem um compromisso, você tem uma live para fazer, uma reunião. No nosso caso, no nosso direito, a gente falava com os magistrados. Então, assim, é sempre no sentido de não atrapalhar, né? Então, assim, normalmente o que a gente orientava aqui os condomínios faz um horário, olha, nesse horário de manhã, das 10 ao meio-dia, não é toda a obra que tem que ser feita também, né, pelo condomínio, principalmente nesse período que a gente está
está passando, né? Na verdade, o ideal seria permitir simplesmente as obras realmente necessárias, né? Que estourou um cano, você não vai poder não fazer a obra. Mas sempre ter essa equalização entre saber que as pessoas estão de fato trabalhando em casa e que existe a necessidade de fazer uma obra. Então, normalmente, se faz um período um pouco mais curto, deixa um período na tarde para se fazer uma reunião e se convoca e se informa a todos os condôminos, né? Olha, eu tenho uma obra aqui no prédio tal, mas dá o meio-dia às 3 da tarde, essa obra vai parar para todo mundo resolver a vida, né? Porque a vida não parou. Com certeza, tem que haver o bom senso aí nesse caso, né, doutor? Agora, outro assunto que também é bem debatido atualmente é o uso de máscaras, né? Como fica a obrigatoriedade do uso dessas máscaras em áreas comuns, por exemplo? O condomínio pode exigir também a comprovação de vacinação para moradores e visitantes? Tá, a gente está falando de estado para estado, né? Então vamos posicionar o que a gente sabe aqui. A gente fala especificamente do estado de São Paulo. A legislação para esse tipo de coisa acompanha o que o estado e o que a cidade determina. Então eu entendo, e é um entendimento até razoável, se você for pensar na questão, no momento que a gente está vivendo, de respeitar. Então, assim, a área comum do prédio é responsabilidade até do síndico. E o síndico ele tem que pensar, ele tem que prezar pela segurança de todo mundo. Então, nesse momento, ainda é necessária a adoção de máscara, tá? Com o passar do tempo, com a flexibilização, isso automaticamente vai se flexibilizando conforme a legislação ou as regras do município assim permitir. Sempre lembrando, vamos ter bom senso, tá? É primordial ter bom senso nesse período. Em relação a comprovante de vacinação, vai depender do que o condomínio quiser. Essa regra ela pode ser imposta para o condomínio. A gente vive, é uma pequena cidade, né? A verdade. O condomínio é uma pequena comunidade e essa comunidade tem regras e eu entendo que possa se exigir sim, assim como se exige em repartição pública, umas casas de espetáculo também estão exigindo. Eu acho que não tem problema nenhum em exigir isso, principalmente dos visitantes do condomínio para algum evento, enfim. Sim, mas isso tem que ser decidido em assembleia também, não, doutor? Perfeito. Sempre as decisões devem ser referendadas em assembleia. Eu digo referendadas pelo seguinte: às vezes a decisão tem que ser rápida pelo condomínio. Então o administrador toma essa decisão, mas vale a pena sempre chamar depois, numa oportunidade, uma assembleia para referendar isso. E normalmente o que a gente vê é que essas decisões mais seguras para o lado da segurança acabam sendo sempre referendadas. Perfeito. Agora, aproveitando nossa conversa aqui, doutor, quais são os limites do uso da propriedade dentro de um condomínio? O que pode ser feito em caso de descumprimento? Como a gente sempre vai nortear a nossa conversa aqui pelo bom senso, tá? Aquela velha frase, né? A velha brincadeira. O meu direito acaba onde o direito do outro começa. E é bem isso. Então, assim, existe... obviamente, você não pode utilizar a propriedade do jeito que você quiser, principalmente quando você está num condomínio. Se você está numa casa isolada, você já não pode fazer o que você bem entende. Você tem vizinhos, você tem que respeitar. Essa questão de respeito, a lei do silêncio, por exemplo, o uso nocivo da propriedade, está tudo discriminado no Código Civil. E ali tem as regras. Então, assim, com o bom senso, principalmente num condomínio, a gente consegue. Você não vai fazer barulho, por exemplo, a mais de 10 horas da noite, porque é incompatível com a vida em sociedade. Então, sempre existe um limite para essa atuação, não é porque você é dono daquela unidade que você pode fazer o que bem entender nela, existe um limite dentro do que é razoável,
A punição para isso, a gente tem que ir de encontro ao que está na convenção daquele condomínio, que estipula, obviamente, tanto as regras, né, para a convivência, quanto as eventuais punições. A convenção e o regulamento interno do prédio, que todo prédio tem que ter. Isso aí é documento básico para a instituição de condomínio. O condômino ele não pode tomar decisões sozinho, né, doutor? Agora, o que pode ser considerado mudança de fachada, né? Às vezes as pessoas tomam decisões deliberadamente, né? Quais são as implicações disso? Então, a fachada, em tese, ela não pode ser modificada. A fachada é aquela que fica exposta, né? A parte do prédio que você vê da rua, né? Tanto os 4 lados do prédio, vamos dizer assim. Então, assim, muitos condomínios é um problema, na verdade, de condomínios muito novos, né? Porque as regras não estão decididas. Então, a gente tem aquela questão da fechamento das sacadas. Hoje, praticamente todos os apartamentos têm sacada. A questão hoje dos gardens, né? A questão do pergolado, se isso é realmente uma mudança de fachada. Vai depender muito do caso a caso, tá? Uma mudança ela tem que ser substancial. Você não pode, por exemplo, pintar um prédio de vermelho se originalmente ele é um creme. Isso aí vai fazer uma mudança de fachada, inclusive não é permitido pela própria prefeitura. Então as implicações são essas: você vai desfazer a obra, você vai ser obrigado dentro de um processo com toda a questão aí de serem oferecidas todas as garantias constitucionais de defesa e tal, mas a implicação para uma mudança de fachada sem a concordância ou dos demais condôminos, ou uma mudança de fachada que não se adeque às regras da cidade, acaba com a consequência de desfazimento da obra. E isso cria um outro problema, porque você vai pagar para fazer a obra e vai pagar de novo para desfazer ela, né? Perfeito, doutor. Agora, como ficam os chamados mercadinhos? Explica pra gente o que é isso e quais são os cuidados a serem tomados. Os mercadinhos, eles são, com a pandemia, como todo mundo veio para dentro das casas, algumas empresas começaram a pensar, poxa, a gente podia fazer um serviço aí de deixar alguns produtos menos perecíveis, já à disposição do próprio condômino. Então eles procuravam os condomínios e instalavam máquinas, aquelas máquinas antigas de snack, com mais, obviamente, mais produtos, né? Você normalmente usa o cartão de crédito, cartão de débito para pagar sem interação humana, o que é muito bom no caso da pandemia, né? Porque você põe a máscara, descia lá do seu prédio ou ia até o local nos condomínios horizontais, fazia suas compras, pegava aquele suco, aquele snack. Tem algumas até que tinham pão. E trazia e levava já direto para sua casa sem interação com pessoas. Isso virou moda. Aqui em São Paulo, pelo menos, virou moda. E aí, obviamente, sempre tem os cuidados, porque a gente, desde o início, está falando que não pode fazer o que bem entende no condomínio. Primeira coisa é sempre referendar isso, essa vinda do mercadinho, numa assembleia de condomínio, porque de qualquer modo, é uma área que está sendo usada, numa área do condomínio que está sendo usada para um mercadinho que não era antes. Então, o primeiro cuidado que tem que ser feito é realmente a aprovação em assembleia. Mas qual que é o quórum dessa assembleia? O quórum mais seguro para se aprovar seria de pelo menos 2/3, que é o quórum qualificado, que está no Código Civil, que está em todas as convenções de condomínio, justamente para demonstrar inequivocadamente a vontade dos condôminos. Se não for possível, eu acredito que um quórum mínimo aí, que é o quórum da maioria simples, aprovaria. Mas é sempre bom aprovar esse mercadinho em assembleia e também faça testes, né? Porque a gente não sabe o quanto que consome mais de luz, a entrada e saída, como é que vai ser abastecido esse mercadinho. Então, assim, tem uma série de questões pormenores que tem que ser muito bem definidas aí, porque a gente vai estar trazendo gente estranha para o condomínio, o condomínio vai estar gastando mais luz, por exemplo. Então, é sempre bom a gente ter um escopo, fazer
sempre um contrato com um período de experiência para ver se dá certo também, e aí depois que efetivamente passar, sempre aprovar em assembleia. Perfeito, doutor. Muito obrigada por esclarecer todas essas dúvidas aqui no nosso programa e até uma próxima, tá? Até uma próxima, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com o doutor Eduardo Lesser, da Maluli Júnior Advogados. Empresários de sucesso, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.